Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui com o diretor Hugo Borges, o diretor do Turim Restauradores. E o podcast vai começar agora. Muito bem, diretor Hugo. Boa tarde. Sabemos que já esteve ligado ao departamento da manutenção. Podia-nos explicar um pouco o seu percurso? Eu passei por quase todos os departamentos dentro de um hotel e comecei a minha carreira aos 17 anos, sensivelmente, como bagageiro. Mandareto, fazia recados, na altura bancos, correios e recepção, e comecei a aprender como é que se passava, tudo o que se passava do outro lado do balcão na recepção. Então sempre que havia falta de um recepcionista eu ajudava, acabei por passar para recepcionista, portanto depois para night auditor, faltou o night auditor e eu avancei para essa função também, subchefe de recepção, chefe de recepção, duty manager, diretor de hotel, city manager e aqui Turim agora. Ok, foi todo um percurso linear. Quase sempre ligado à recepção, entretanto tive algumas funções dedicadas mais a F&B, fiz barman, responsável de vinhos, também alguns restaurantes e bares, mas maioritariamente recepção. Ok, e diretor já há algum tempo? Há quanto tempo? Diretor já sou desde 2016. Não diretor geral, mas sim diretor de operações, duty manager, até mais cedo, 2014, duty manager. Já tive que lidar com algum pedido inusitado de um hóspede? Na recepção, se calhar, não sei, ou no bar? Uma cliente que nacionalidade brasileira que me pede onde é que podia comprar moedas sem escudos, isto já foi há muitos anos, porque ia fazer uns brincos com moedas sem escudos, pronto, assim. Foi assim um bocado estranho, assim. Sabemos que a sua esposa é francesa. É, exatamente, c'est vrai. Isso influencia de alguma forma a sua visão no trabalho ou no dia-a-dia? Ajuda-me a conectar um pouco melhor com os clientes franceses, para já, porque muitas vezes sou chamado à recepção para receber os clientes, para falar um pouco francês, que me agrada bastante o contacto com o cliente, e como compreendo a cultura, acabo por sempre ter uma ligação mais fácil com os clientes. E recomendar melhor o que é que eles vão visitar, onde é que vão comer. Fala muito em casa francês? Porque tenho muita família que vem cá regularmente, até falo bastante em casa francês. E também vou lá, tenho uma família bastante grande lá, já bastantes sobrinhos e tudo lá. Por exemplo, agora em abril ou maio vou lá outra vez, portanto vou lá com regularidade. Qual é que foi a coisa mais francesa que incorporou no seu dia-a-dia? Pode ser um hábito, uma comida, uma expressão? Eles têm costumes, para mim, que como português, acho estranho, por exemplo, eles comem salada no final das refeições, portanto eu não consegui incorporar isso nas minhas refeições. Okay. Acho que a salada é início, não é? Ou acompanhar, não como no final, com o queijo, como eles comem. Uhum. Eu compreendo e acho. Gosto da baguete francesa, por exemplo. O coração com manteiga que eles comem. Acho engraçado eles saírem da padaria todos com o baguete debaixo do braço, a tradição, mas não me identifico assim com nenhum costume que eles tenham. E sobre a sua filha? Quantas tatuagens é que ela já tem? Acho que já perdi a conta, mas se não me engano, umas 29, 30. E lembra-se, assim, alguma que tenha achado mais engraçada ou surpreendente? Fui eu que ofereci a primeira, fui eu que criei aquele bichinho, portanto, aquele hábito de ter tatuagens. Fui eu que ofereci no aniversário e pensei que ela ia fazer mais 2 ou 3, mas não, afinal... Mostra muito, ok. O que é que acha sobre a relação entre a expressão pessoal, como tatuagens, e a imagem profissional no ambiente de trabalho? Assim, em Portugal, acho que o panorama está a mudar um pouco, mas em Portugal, durante muitos anos, sempre foi um bocado visto como mau tom, alguém que está a ter em mente ao público ter tatuagens, piercings e etc. Lá fora, em França, em Inglaterra e assim, na Suíça também, é comum. Os países que eu já visitei é comum, e o profissional não é mais profissional ou menos profissional por ter tatuagens, por estar personalizado, no fundo, não é? Pode haver exageros, há certas coisas que nós sabemos que para mim são exageros, mas não é por ser uma pessoa que se expressa com uma tatuagem ou com um piercing que vai atender mal um cliente. Para mim o essencial é a forma como se atende o cliente e não a aparência. A aparência conta muito, mas pode ser uma aparência cuidada, sem ter... ser uma coisa tão formal. E o que é que as motas significam para si? O meu hobby neste momento... Liberdade, adrenalina... Liberdade, adrenalina. Aquilo que eu durante muitos anos foi proibido, desde miúdo, porque pronto, o perigo associado e o medo que me aleijasse foi sempre adjacente. Então queriam sempre que eu tirasse a carta de carro, e acabei de tirar a carta de carro. Gosto muito de automóveis também.
mas sempre tive aquele bichinho de um dia mais tarde ter moto. E sabemos também que tem um canal no YouTube. Como é que tudo começou? Como é que criou o canal? Começou há menos de um ano, começou como uma brincadeira. Começou até mais por proteger-me nos passeios de moto, em caso de acidente, e assim filmar. Porque quem anda na estrada sabe as azelices que se encontram na estrada, não é? Sim. E às vezes a falta de cuidado e respeito para quem anda de moto. Também de quem anda de moto tem que se comportar, não é? Mas nós sabemos que às vezes entrar num cruzamento ou numa rotunda, se vier um caminhonista ou um autocarro, se calhar não vai ter o mesmo cuidado de estar ali um carro ou estar ali uma moto. Inicialmente sozinho, depois com a minha mulher, até com a minha filha. Filmar os meus passeios mais como segurança, ter uma prova se acontecesse alguma coisa. E foi na sequência, por acaso, um acidente que tive de moto. Não me aleijei, felizmente, andei a cochear em uns meses, mas não me aleijei seriamente. Um veículo passou no sinal vermelho e eu, para não ser atropelado, mandei-me para o chão, como é óbvio. E a polícia chegou e alegou que eu tinha caído sozinho. Claro que caí sozinho, porque senão tinha sido atropelado. Mas eu penso, na sequência dessa situação, fiquei um bocado chateado com a resposta da polícia, não é? Mas entendo, não é? Não há provas que eu me tenha aleijado ou tenha caído para me desviar de uma pessoa que me ia atropelar. E então, a partir daí, comecei a filmar e filmo os passeios mais como brincadeira. Comecei a postar, ir a alguns eventos, ter alguns amigos que também têm a mesma paixão que eu, juntarmos aí no grupo e fazer uns passeios de moto. E qual é o nome do canal? Harway Rider, _1976, que é o ano de nascimento, como já havia vários com o mesmo nome, e tudo porque Já está tem tudo alguns ligado. seguidores, não é? Tenho poucos, ainda está a começar, tenho 70, se calhar 70. Já é bom. É os amigos. Estou a apostar, é os amigos e família, aqueles que são obrigados a ser fãs, não é? Basicamente. O diretor Rui Henriques deixou-lhe uma pergunta. Antes de mais, é um privilégio para mim poder trabalhar contigo e partilhar algumas experiências. Hugo, que a tua experiência pelas unidades onde já passaste, na tua opinião, o que é que temos que fazer hoje e o que é que temos que aplicar hoje para motivar e reter os nossos recursos humanos? Pronto, o que é que temos que fazer para conseguir motivar e conseguir reter os nossos recursos humanos? Primeiro que tudo, obrigado ao Rui. Eu também acho que é um exemplo a seguir aqui no Grupo Turim. É das pessoas mais antigas da empresa e é um exemplo como profissional também. O que é que temos de fazer? A pergunta é difícil porque eu acho que está um bocadinho interligada à geração. Hoje em dia é muito difícil gerir equipas e acho que o maior desafio que eu tenho aqui e alguns dos meus colegas têm é reter pessoas, de facto. Vocês sabem, estão ligadas também à contratação. Motivar as equipas hoje em dia, eu não encontrei fórmula secreta ainda. Eu tento motivá-los pela liderança, estar perto das equipas, ensinar-lhes a fazer as coisas e mostrar que quando alguma coisa falha, porque há sempre imprevistos, eu sou o primeiro a avançar, eu sou o primeiro a ajudar e liderar pelo exemplo. E aí eu ganho o respeito da minha equipa. Sempre que eles precisam de alguma coisa, eu estou lá para os ajudar também, mas nunca me falhem. Eu tenho que saber que posso contar com eles e eles comigo. Eu comecei a trabalhar na hotelaria porque tinha acabado os estudos e a minha avó era colaboradora do Fênix, do Hotel Fênix, portanto, um hotel já bastante antigo. Ela tinha sido governanta nos Estados Unidos e quando eu nasci veio para Portugal tomar conta de mim. E acabou por ficar sempre aquele bichinho da hotelaria e disse-me, acabaste de estudar, devias ir trabalhar e tal, está na altura de mexeres. E eu, pois, bom, então, mas eu não sei fazer nada, pois está na altura de aprenderes. E eu acabei por ir trabalhar como bagageiro. Pronto, ganhava-se uns trocos, ganhava-se umas gorjetas, era divertido, falava-se línguas, etc. Eu, quando comecei, também não sabia que era isto que ia fazer para o meu resto da minha vida, não é? O compromisso dos jovens, hoje em dia, se não gostam da profissão, não é o mesmo, a entrega não é a mesma, e acham que no dia seguinte estou trabalhando no sítio e ganham o mesmo. Querem só um trabalho por um tempo e depois mudam para o outro, para ter outra experiência, porque estão mais focados em, por exemplo, ter experiências e talvez numa progressão de carreira mais rápida, e já não há tanto aquela mentalidade de pronto, agora vou fazer isto para o resto da minha vida, tenho que me empenhar nisto e vou ser alguém de renome nesta área, como se calhar antigamente era mais... Nós antigamente tínhamos pessoas que trabalhavam 30 anos numa recepção. Exato. Na minha geração já não era assim também, não é? Eu acho que os jovens hoje em dia não são pacientes. Eu esperei, se calhar, 3 anos para ser promovido, 5 anos para ser promovido. Eu não vejo os jovens hoje em dia esperarem mais de 6 meses sem querer uma promoção. Às vezes vêm pedir promoções e estão na profissão há 1 ano ou menos de 1 ano. Nós ficamos surpresos, mas já há que aprender
tudo um pouco dessa profissão ou dessa tarefa antes de se evoluir, porque nós não podemos chegar bem a uma equipa ou um departamento se não passarmos por essa área e se não conhecermos a fundo a função. Nós não sabemos liderar se não sabemos fazer. Exatamente. Ok, vamos agora então dar início aqui a um jogo de resposta criativa, em que fazemos 2 perguntas e tenho de responder de forma criativa. A Gisela vai-me dar aqui a prancheta com um Podemos papel, pôr aqui, uma caneta. Já pensou em fazer uma tatuagem? Se sim, o que é que seria? O que e onde? Portanto, tem que desenhar o que é que queria tatuar e em que zona do corpo. Seria num braço, talvez, e agora desenhar. Sou péssimo em desenho, mas seria algo assim. Ok, esse é o braço? Não seria a tatuagem mesmo. Ah, esse é Ok. Ok. Harley. Harley Davidson seria a tatuagem que eu iria fazer, o símbolo da Harley Davidson, com uma diferença aqui no meio. Há uma águia, eu não simpatizo muito com águias, ok. teria que encontrar outro animal para pôr aqui. Se há uma coisa que tem a ver comigo, é a ligação ao mundo das motas e a própria marca em si. Ok, e a segunda pergunta seria, se pudesse criar um vídeo no YouTube a explicar as aventuras e desafios de ser diretor de hotel, como é que me começaria? Eu começaria, por se calhar, contar as gafes que nos acontecem o dia a dia nos hotéis e as respostas palermas que às vezes nos saem porque são instantâneas em vários idiomas, temos de estar a pensar em várias línguas, passados 5 segundos já estamos a falar outra língua e às vezes sai-nos uma parvoíce que não tem nada a ver com aquilo que queríamos dizer. Fiz check-in, por exemplo, a um senhor chinês e o quarto dele era no primeiro piso. E o senhor, passado um quarto de hora, andava ali na zona da recepção e não saía dali, como se estivesse à procura do quarto. E eu interpelei o senhor e perguntei-lhe se precisava de ajuda para encontrar o seu quarto dele era no primeiro piso. E o senhor estranhou-me, este é o primeiro piso. Eu disse, não, o primeiro piso tem que subir um piso. Ah, é que na China o primeiro piso é o piso. É este piso onde estamos, é o piso de entrada. Ok. Portanto, as diferenças culturais, às vezes a própria forma de explicar as coisas e o idioma muda tudo. Ok, então seria assim um canal virado para histórias do dia a dia. Do dia a dia, sim, algumas coisas engraçadas, algumas curiosidades. Agora temos aqui um desafiozinho, não é muito complicado, que é assim, nós vamos descrever algumas situações hipotéticas e o diretor precisa decidir a melhor opção. Ok. Uma pessoa com comida nos dentes, à sua frente. As opções são, avisava aos gritos que a senhora tinha comida nos dentes, arranjava-lhe um palito ou dizia a outra pessoa para resolver. Só tem essas opções. Não tenho um guardanapo, tem que ser um palito? Tem que ser um palito. Pois, arranjava-lhe um palito. Arranjava-lhe um Não palito. gritava com o cliente, como é óbvio, mas arranjava-lhe um palito. Agarrava um palito à senhora para ela... E não esperava que ela fizesse má figura. Pois. Ah, ok, pronto. Boa. Ok, alguém espirra para cima do diretor Hugo Borges acidentalmente. Pedia desculpa por estar no caminho, fazia uma cara feia e ia embora, ou espirrava de volta por vingança. Mas se fosse um cliente, como é óbvio. Uma pessoa. Pode ser uma geral. Pode ser Uma pessoa no geral. um funcionário seu. Estava na rua. Eu se calhar começou um bocado brincalhão, até espirrava de volta. E depois a gente podia dizer, desculpa, é o Covid. Exato. Pegou uma constipação, exatamente. Agora, que isto agora a mudança de temperatura, isto é... Agora já conseguimos rir, já podemos dizer que sobrevivemos uma pandemia, não é? Pois é. Ainda bem. Um colega diretor aparece de pijama numa reunião online. O diretor Hugo tirava um print e mandava no grupo dos diretores, perguntava onde é que comprou o pijama porque adorou o estilo, ou saía da reunião dizia que a internet tinha ido abaixo. Perguntava onde eu tinha comprado o pijama. Possivelmente. Se o seu melhor amigo começar a dançar no meio da rua, entrava na dança sem hesitar, filmava e publicava nas redes sociais com um filtro engraçado, ou ignorava e fingia que não o conhecia? Depende do sítio onde eu começasse a dançar, para já. Mas... Aqui assim nos restauradores, ao pé do trabalho. Se eu começasse a dançar. Se eu dançasse. era capaz de filmar. Só para ter uma prova contra ele mais tarde. Ok. Muito bom. Ok, agora por último, um estranho começa a cantar alto nos transportes públicos. O diretor aplaudia no final, participava e criava um dueto, ou colocava os fones e ignorava? Acho que aplaudia no final. Eu adoro música, para além do meu outro hobby das motas é música. Já fui guitarrista em bares também quando era mais novo. Ai, que giro! Essa parte nós não sabíamos. Sim, mas estes meus 17, 18 anos. Também nunca fui muito bom guitarrista, mas era um hobby, era engraçado, divertia-me,
o ponto fulcral. E como adoro música, nunca cantei. Eu tinha sempre vocalista porque eu nunca cantei, canto sempre muito mal. Portanto, cantar não sei se seria a opção melhor, mas era capaz de, pelo menos, De aplaudir. Exatamente. Ora bem, Ok. bem. Desafio concluído, com sucesso. Obrigado. Pronto, e o nosso podcast terminou. Espero que tenha gostado. Sim, diverti-me, que é o mais importante. Muito bem. Obrigada Obrigado. mais uma vez. Obrigada por terem assistido. Obrigado a vocês pelo Tchau, vosso trabalho obrigada. também. Obrigado.